Então, gente, todo mundo já sabe, Lázaro morreu. Eu acabei que esperei, né, concluir a situação para poder dar minha opinião. Eu até gostaria de ter dado minha opinião até antes, né, mas como cristão, o que eu tenho a dizer? A gente vê que os cristãos eles estão divididos, porque um lado é aquela coisa, bem feito, morreu, né? E o outro lado tem a galera que passa muito a mão na cabeça, né? E Deus, ele pode perdoar e tanto ele pode matar. Isso é fato, né? E as pessoas não conseguem discernir porque tem vezes que Deus perdoa e tem vezes que Deus mata. Então a pessoa não concorda quando Deus perdoa e não concorda quando Deus mata. E quando Deus ele pode fazer os dois. E não que Deus diretamente tenha matado ele, né? Isso a gente não pode afirmar, né? Nem todo mundo que morre é Deus que mata. Mesmo a pessoa sendo um criminoso. É bom deixar isso bem claro. Mas o que aconteceu com ele, gente, foi justo. Inclusive, ele fez muito mal, né? Ele tomou, quem viu as fotos viu, né? Vários tiros, né? Buracos assim na cabeça, né? Mas isso não se compara ao que ele já fez, né? Ele poderia ter se arrependido em algum momento, sim, né? Porque a graça, né? A porta da graça estava aberta para ele, né? Mas quando a pessoa rejeita a verdade, a palavra de Deus deliberadamente, essa graça vai se esgotando, né? Vamos usar aquela ampulheta, né? O tempo ali da graça na vida dele vai se esgotando, né? E foi o que aconteceu. E o inimigo se aproveitou. Eu não vou nem usar a palavra usar, porque às vezes vai dar a impressão, foi o diabo, né? Óbvio, né, que tem uma influência diabólica, mas óbvio que o Lázaro ele cometeu aquilo ali, né? Foi o Lázaro. Ele não quis se libertar disso, ele não quis sair disso. Porque a solução, o caminho, a porta de salvação é Jesus. E ele estava rejeitando deliberadamente. Então o inimigo se aproveitou, usou ele até o último segundo. E quando chega no último segundo, a gente sabe que Deus dá um basta, né? Deus dá um basta. Para alguém sair, alguém morrer ou viver, tem que ser pela permissão de Deus, não necessariamente a vontade. Mas tem que ter a permissão. Deus ele vai permitir ou não. Vamos dar um exemplo. Se você tem um filho, o seu filho vai para o baile funk, você não quer, mas você permite que ele vá, né? Você não vai prender ele, não vai trancar a porta, você vai se lamentar, mas você permite. Então esse é um exemplo, né? E o Lázaro, ele, entendeu? Ele escolheu esse caminho, existia salvação para ele, mas em algum momento essa salvação se esgotou. E no momento que essa salvação se esgotou na vida dele, foi o momento assim que, sabe, não tinha mais o que acontecer a não ser o inimigo usar ele, né, durante algum tempo aí, e ele ser ceifado, né? Como cristão eu torci para quê? Para que ele fosse preso, ficasse preso a vida toda, e dentro da prisão ele se arrependesse, né, se convertesse. Em algum momento ele ia morrer na prisão, seja de velhice, né, ou sei lá o que, e ele morreria com a salvação. Muita gente não vai concordar com isso, porque ele matou muita gente, ele não merecia. A graça de Deus é isso, ninguém merece, né? Ninguém merece ser salvo, né? Mas como cristão a gente tem que torcer pelo quê? Vamos torcer para que fulano seja preso, né? Porque a gente não pode torcer para um indivíduo desse ser solto, porque se ele ser solto, ele vai voltar para o mesmo caminho. Dificilmente ele vai ser solto, vai estar numa igreja, entendeu? Vai estar ali redimido, dificilmente. E seria uma parada muito, muito feio, entendeu? Muita gente não vai concordar. Eu vejo assim que seria legal que acontecesse na vida dele se ele tomasse, se ele tivesse ali, se a graça de Deus não tivesse se esgotado na vida dele, né? Com certeza Deus teria permitido que ele fosse preso vivo e estaria vivo na cadeia, e com certeza ele ia alcançar ali a salvação. Mas ele não alcançou justamente porque a graça de Deus se esgotou na vida dele. Simples, isso é fato, gente. Isso não, muita gente talvez não ensine isso, mas isso acontece, né? Porque tem pessoas que recebem livramento e outras não. As que recebem livramento,
Deus teve misericórdia, Deus teve graça. E a Bíblia diz: terei misericórdia de quem eu quiser. E as que não recebe, nesse sentido da morte, é porque ou ela completou a sua missão, ou seja, foi salva, alcançou a salvação, ou porque ela rejeitou a verdade, né, e simplesmente negou a graça de Deus, ou seja, a pessoa cometeu um pecado perdoável, ela cometeu uma blasfêmia, né? E foi o que aconteceu com Lázaro. Ele ficou rejeitando até que chegou no nível que ele blasfemou e não tem perdão, né? Então Deus ele age dessa forma. Você pode, não que você pode, né, mas você tem a possibilidade de pecar muito, e Deus pode perdoar você de vários crimes. Mas chega um momento que a pessoa ela persiste nisso, persiste em coisas tão terríveis e hediondas, e que Deus ele vomita. Rejeita totalmente, né? E é o que aconteceu com Lázaro. Não tem mais jeito para ele. Se alguém quiser tentar orar para Deus ressuscitar ele, eu ainda assim acho que na situação dele acho que não tem jeito não. Até porque também o milagre de ressuscitar não é impossível, tá? Jesus disse que em meu nome, né, ressuscitaram mortos, né, farão obras ainda maiores, mas já não é fácil a gente ver um cristão fazendo uma cura de um milagre mais comum. E não que isso não aconteça, acontece. Eu já recebi milagre, até contei no testemunho no vídeo anterior, né? Mas esse tipo de milagre de ressuscitar é um milagre assim, um nível bem alto, né? E depende muito também do aval de Deus, né? Se Deus vai aprovar que você ressuscite ou não, né? Eu tô citando aqui, eu tô de palhaçada não. Eu sou cristão, eu creio na palavra de Deus, né? Deus ele pode ressuscitar, a gente pode orar para ressuscitar e Deus atender a nossa oração, né? Mas no caso de Lázaro eu não vejo isso possível, porque ele blasfemou, entendeu? Se fosse uma pessoa, né, que dependendo da situação que tiver, assim, eu não sei exatamente qual o critério, entendeu? Qual o critério que Deus usa para ressuscitar ou não. Porque se a pessoa já está salva, qual o motivo de ressuscitar? Deixa ela salva, né? Pode ter casos de pessoas que morram e por algum motivo Deus ainda tem essa misericórdia até de ressuscitar, né? A gente vê na Bíblia, tem casos de pessoas que foram ressuscitadas, né? Inclusive tem pessoas até hoje em dia que são ressuscitadas da morte, né? Testemunhos, né? Não desse nível assim da pessoa passa anos morto e depois ressuscitar, mas entende? A vida pertence a Deus. Deus é soberano. Se ele quiser conceder a vida, se ele quiser tirar a pessoa do mundo dos mortos, ele vai lá e tira e acabou. Entende? Mas esse é um critério que é Deus que vai decidir, não é nós. Então, eu fico triste. Eu fico triste porque eu não queria que ele ficasse solto. Mas eu esperava, puxa, ele podia estar preso, né? Tá preso. Acabou, tá preso, não vai fazer mais mal a ninguém. Cai em si, se arrepende como filho pródigo, pronto. Foi salvo. Mas, lamento, né, gente? Não foi o que aconteceu. Não foi por culpa de Deus, porque Deus determinou, porque Deus decretou, porque Deus é calvinista, Deus não é calvinista. Mas foi simplesmente pela teimosia, pela desobediência, né? Ele quis trilhar esse caminho da maldição. Ele não recorreu, ele não buscou. Se ele buscou, ele não buscou com todo o coração. Porque muita gente, eu quero sair do crime, eu quero sair disso. Mas a pessoa tem que buscar com todas as forças. Não adianta somente falar, Jesus, vai ler um versículo. Não. A pessoa tem que buscar desesperadamente. Porque para a pessoa fazer o crime, ela não busca, não trama, não cria toda uma estratégia para cometer um crime. Então, para ela sair dessa vida, para ela buscar a salvação, ela tem que fazer toda a sua estratégia, trabalhar do máximo para ela conseguir sair disso. E não foi o que Lázaro não fez isso. Mas é isso, né? 10 minutos já é um tempo legal. Eu não tenho muito o que comentar sobre esse assunto, né? E vai ficar de exemplo, né, para a galera aí que rouba, que mata, que assassina, que estrupa, que comete crimes, né? Fica de exemplo, né? Porque com certeza, se vocês continuarem assim, né, vocês vão ter um fim, vão ter esse fim. Então é isso, a salvação está para todos.